Se tem algo que essa eleição nos mostra, é que a inação não é um caminho. Eu, num vídeo meu, há muito pouco tempo atrás, essa semana, falei que a gente tem que ter a ousadia de errar diferente. A gente precisa de aceitar o fato que a gente já teve ao longo da construção histórica do movimento comunista no Brasil. Um momento em que nós tínhamos muito povo e não tínhamos armas, um momento que nós tivemos armas, mas não tinha povo, e num momento de profundo liquidacionismo que ocorre no final ali da década de 90, nós perdemos o povo, nós perdemos armas, nós perdemos tudo e nós estamos num momento de reconstrução. Essa reconstrução é uma reconstrução paulatina, ela vem crescendo, a tendência dela de crescer é uma progressão geométrica. Propagandistas como eu, como o Gustavo, como o Jones, como o Ian, como tantos e tantos outros, todo dia a gente recebe mensagem no DM do Twitter, mensagem na casa do caralho, mensagem no Instagram, mensagem de não sei o que, de gente falando assim, porra, agora eu tô na organização Y, queria te agradecer porque você me radicalizou. Porra, agora eu tô na organização Z, eu queria agradecer porque você me radicalizou. Nós vamos ter muito tempo, se tudo der certo, pra brigar por linha depois, pra fazer uma disputa de duas linhas, pra chegar num momento lindo, onde a prática será o critério da verdade. Nós estamos aquém disso ainda. Nós estamos no momento de uma construção necessária, absoluta e conjunta. Nós precisamos ocupar tudo, nós precisamos ocupar mais, nós precisamos ocupar melhor e nós precisamos errar diferente. A gente tem que aprender com as lições do nosso passado, com autocrítica e sem nenhuma autofagia, tá? Perfeito. Nós temos que aprender com cada uma das lições e mais ainda, nós temos que saber, como disse o Mariátegui, que o nosso marxismo não será cópia nem decalque, que o nosso marxismo será criado para as condições brasileiras. Qual que é a nossa função? Nossa função é criar a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Soviética, Russa, a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução da Mongólia em 1921, a Revolução Brasileira não vai ser a Revolução Indochinesa e não vai ser a Revolução Chinesa. Mas ela pode e deve aprender com os erros e com os acertos de cada uma dessas, lembrando que a ortodoxia diz relação ao método. Não é a em mesma relação coisa ao que dogmatismo, método, né? É, exatamente. Ortodoxia de método não é dogmatismo. Nós não vamos pegar uma realidade que não é a nossa e bater igual a criança de 2 anos com caixa em caixa, tentando fazer a estrelinha entrar no buraco do quadrado, porque não dá certo. Nós temos que criativamente e coletivamente construirmos a Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira passa pela organização, pela reorganização de todas as massas populares. Disso eu não tenho a menor dúvida. Este é o nosso caminho. E este é um caminho que historicamente é um caminho vitorioso. Este é o caminho que catapultou nações que ainda viviam sob a égide de condições medievais aos maiores crescimentos que a humanidade viu na sua contemporaneidade. Liberal gosta muito de falar de número, sem saber número e deturpando o número de todos os jeitos. Os 2 maiores crescimentos de nações na história da contemporaneidade são União Soviética e China. União Soviética, por mais que a servidão de gleba tinha sido extinta na lei em 1870, continuava com a população de 93% de analfabeto, não eletrificada e sob o domínio de relações de produção na esmagadora maioria de todo o seu território feudais. Este país, depois de passar por uma guerra civil onde foi invadido por 14 países, não existe isso de guerra civil onde você é invadido por 14 outras nações, depois de passar pelo combate ao nazifascismo, teve o maior crescimento da história humana, até que a China, que era a nação mais pobre do mundo, que termina a sua longa revolução sob a égide do governo fascista do Kuomintang, com uma expectativa média de vida da sua população de 34 anos,
tá? O chinês, em 1950, tinha uma expectativa de vida de 34 anos, tá? Termina a década de 70 com quase 70 anos de expectativa de vida, mais do que dobra o outro grande salto de crescimento. Então nós estamos falando de uma tática que é uma tática historicamente vitoriosa. Organizem-se. Essa é a nossa pedra de salvação. Cada um de nós é um grão de areia na ponte que vai tirar a humanidade da sua pré-história para sua história verdadeira, uma história emancipada, desalienada, onde o indivíduo vai poder florescer com a morte do individualismo. Acho que a sua fala, João, ela é muito importante porque quem tá dizendo isso não somos nós comunistas porque nós gostamos e achamos a estética comunista foda, né? Legal, bonita. Soviet Wave, Vaporwave. Não. A gente diz isso porque quando a gente pega para analisar historicamente, a gente vê que o que houve de respiro civilizacional no planeta Terra foi soviético, foi chinês, está sendo chinês. Então o que a gente tem é a criação de condições de vida para que as pessoas tenham dignidade. Nós não estamos falando das pessoas terem mansões, das pessoas terem Ferraris, porque isso quem tem é burguês ou uma pessoa que gasta muito mal seu dinheiro. O que acontece, e eu acho que é fundamental, é a gente observar que tudo que existe de estado de bem-estar social na Europa, ou já existiu um dia, é porque eles tinham muito medo dos vermelhinhos. Eles tinham terror dos comunistas. E é bom que tenham medo mesmo. E é bom ter medo mesmo. Porque por muito tempo essa retórica e essa tática do derrotismo, isso começa, né, já nos anos 60, mas se intensifica com a destruição da União Soviética pelo Mikhail arrombado Gorbachev. E o que a gente vê nessa retórica do menor possível é a classe trabalhadora sendo cada dia mais subtraída dos seus direitos, subtraída da sua condição de dignidade. Nós não estamos falando de privilégios, nós estamos falando de dignidade. A possibilidade de poder viver de forma decente. E o que a gente olha na história é que as únicas nações que conseguiram promover isso numa escala de velocidade absurda foram nas experiências socialistas. E que toda experiência social-democrata, ou ela depende da exploração de outro lugar, porque é muito fácil para a social-democracia francesa bater no peito e dizer que ela é social-democracia, porque ela tinha uma paradinha, um lance, um negocinho chamado colônia. Os argelinos, com razão, não gostam muito dos franceses e nem quase metade das nações africanas, nem a Indochina e nem quase nenhum lugar, com razão de novo. A gente olha que o que sustentou o Estado inglês e a maravilhosa, né, cultura britânica, o Estado de Bem-Estar Social, o NHS, foi a criação da pobreza extrema nas Antilhas, na Jamaica, nas Bahamas, em todas as colônias do Caribe, nas colônias de África, na subjugação da China durante o século XIX. Então é muito fácil a gente falar de social-democracia quando a gente está falando de colônia, quando existe essa possibilidade. Não é o caso do Brasil, não é o caso da América Latina. Por isso que eu parto também, acho que dessa ideia que imagino que o João também concorde, de que é impossível, por uma questão histórica, construir uma social-democracia na periferia do capital. Inclusive a gente tem que pensar que a social-democracia, enquanto experiência histórica dentro do capitalismo, de verdade, ela não dura mais do que uma década e meia, dependendo do lugar, né? Assim como ela vem, ela rapidamente vai embora e recrudesce, né? E ela só veio nos momentos em que ela veio por conta também da luta intestina, não só dos que estavam na colônia, mas também dos trabalhadores de todos esses lugares. Depois que o socialismo se erige enquanto ciência, pela mão do socialismo científico. Mas antes disso, o que fez com que a criança deixasse de trabalhar 16 horas por dia para trabalhar só 12 foram os owenitas e foram os cartistas. Ou seja, os movimentos sociais estão há 200 anos trazendo o mínimo resquício de humanidade para todos os rincões da Terra. Quanto sangue, quanto suor e quanta linfa foi derramado, foi despejado para que homens e mulheres negras pudessem andar de ônibus nos Estados Unidos. As leis que vetavam a sodomia e o sexo oral entre pessoas do mesmo sexo caem no Império, nos Estados Unidos e no Reino Unido em 2003, gente. Não tem 20 anos.
Enquanto Fanon estava morrendo e a Revolução Argelina estava triunfando, os Freedom Riders estavam tendo seus corpos ateados em fogo por ousar andar de ônibus em cidade, na parte branca de cidades. Isso historicamente está aqui do lado, Então, quando a gente fala socialismo ou barbárie, quando a gente fala comunismo ou barbárie, a barbárie já está entre nós o tempo todo. Os bárbaros não são os outros. Bárbaros, né? É o outro, é o estrangeiro, é o xenós. Ele é bárbaro por quê? Porque ele fala bar. Ele não consegue pronunciar o grego. Isso é uma onomatopeia que leva a bárbaro, barbaru em grego. Os bárbaros somos nós. Os bárbaros são o Ocidente, tá? Enquanto a capital do Império Incaico tinha 60, 80 mil pessoas com coleta de lixo e água encanada, Paris tinha 20 mil, e quando no século XV teve a peste negra, a grande universidade de Paris culpou malignas conjunções astrológicas. Tá? Então é vendido uma falsa ideia de missão civilizadora, como se o colonialismo tivesse a capacidade de civilizar, e a verdade é que não, o colonialismo não falhou no que ele queria, ele triunfou no que ele queria, porque a intenção do colonialismo sempre foi explorar, matar e criar condições de pauperizar ainda mais o proletariado europeu e enriquecer ainda mais os poderes centrais, destruindo todo o restante do mundo, toda a periferia do mundo. Marx, na década de 40 do século XIX, já afirmava que o capitalismo mostrava sua face real e mais cruenta nas colônias. Isso é verdade até hoje. É um ledo engano, é positivismo puro acreditar que uma nação pode ser soberana sob a égide do capitalismo. Não existe soberania real para nós. A América Latina terá futuro quando os Estados Unidos se tornarem passado. Agora, para que a gente possa construir esse futuro, nós vamos ter que construir a Revolução Brasileira. Pega eu, pega o Gustavo, pega qualquer um, joga a gente hoje no Suriname e fala assim, constrói a Revolução Surinamenha. Nós não conhecemos Suriname, nós não sabemos as condições do Suriname direito. Eu posso até ter estudado alguma coisa, eu sei que teve plantation no século XIX, foda-se. As nossas condições são aqui. Nossos conhecimentos são daqui. Nós temos que conhecer as experiências dos outros, sim, para saber o que aproveitar de bom e o que não aproveitar, mas principalmente nós temos que nos debruçar sobre o Brasil. Porque ao contrário dos nossos inimigos, que falam da boca para fora que amam o Brasil, mas o odeiam, eles odeiam tudo que é brasileiro, tudo que é popular, tudo que remete ao nosso povo. Nós não. A Revolução Brasileira, ela vai ser a revolução dos povos originários, vai ser a revolução dos terreiros, vai ser a revolução do tucupi com tacacá, vai ser a revolução do pão de queijo e toda porra junta. E nós precisamos construir ela e construir ela coletivamente. E a construção coletiva se dá sob a égide da organização, porque a organização, além de tudo, ela nos protege, ela nos abriga e ela nos orienta. Nenhum de nós sozinho é capaz de fazer 1/1000 do que nós somos capazes de fazer juntos. Então a gente tem que ousar e a gente tem que lutar para poder vencer. Ousar, lutar e ousar vencer. Da nossa vitória depende o futuro daqueles que ainda nem nasceram. Da nossa vitória depende o futuro dos que não nasceram, a vida dos que estão com a gente e o passado dos que morreram. Nós defendemos aqueles que não nasceram, mas nós também defendemos todos aqueles que morreram abnegadamente, heróis e heroínas desconhecidos do proletariado, que morreram para que nós pudéssemos continuar a sua luta. É por isso que a gente não pode conciliar, é por isso que a gente não pode abraçar o reformismo, porque cada homem, cada mulher que deu a sua vida para essa mudança de mundo conta com nós. Nós somos os guardiões dos mortos, dos vivos e dos que hão de nascer. Organizem-se.
A questão fundamental é que nós, enquanto marxistas-leninistas, temos a convicção de que não haverá uma vitória da humanidade enquanto essa vitória da humanidade não conseguir justamente compor e vingar todos aqueles que padeceram durante todo esse processo. Eu acho que vale até a gente lembrar de uma das citações mais bonitas que existem, que é a citação da tese 9 das teses sobre o conceito de história, o momento mais leninista do Walter Benjamin, né? Acho que é quando ele se ligou, ali ele deu um clique. Naquele momento ele estava no funil. E que a gente tem que lembrar que tudo que existe de progresso e tudo que a social-democracia defende como progresso foi feito a partir do atropelamento de centenas de milhares de milhões de cadáveres. De homens, mulheres, crianças, de pessoas que tiveram a sua existência subtraída para poder sustentar a burguesia internacional, para sustentar os parasitas, os verdadeiros preguiçosos que existem na sociedade. Eu adoro quando falam assim, o socialismo vai produzir preguiçosos. Eu acho muito curioso, porque preguiçoso é quem não trabalha. Quem não trabalha é quem é dono de banco, é quem é dono de latifúndio, é quem é dono de grande grupo de investimento, é quem é acionista majoritário da Petrobras e mora no estrangeiro. A verdadeira fábrica de parasita e de preguiçoso não é o socialismo, porque o socialismo depende da nossa construção coletiva, depende justamente da nossa união de forças em nome de uma realidade outra que nós queremos construir. A fábrica de preguiçosos, de vagabundos e de parasitas é o capitalismo, porque é só a partir da exploração do trabalho, é só a partir dessa ideia que existe outro para me servir que eu não vou fazer nada. E o que a gente olha é que na experiência do socialismo, isso não só não é verdade, como esse desenvolvimento só foi possível e viabilizado porque estávamos organizados coletivamente, porque estávamos debatendo politicamente as questões dos nossos tempos e porque a revolução é um processo que está ocorrendo de forma permanente. Permanente não num sentido trotskista, ok? Permanente num sentido em que esse debate político, esse debate da constatação das condições materiais e ideológicas do nosso tempo acontece 24 horas por dia, todos os dias. E é a partir do momento em que esse debate não acontece, em que a gente tem a retirada das massas desse processo, que uma revolução se degenera, e os seus dirigentes se degeneram, como foi o caso, por exemplo, da própria União Soviética. E aí muita gente pergunta, mas camaradas, o curto prazo não tem muito o que fazer, e é verdade. No curtíssimo prazo, nós estamos numa conjuntura desfavorável, pensando nacionalmente, estamos numa conjuntura perigosa. Mas lembrando que todo curto prazo, ele é fruto da nossa política de médio e longo prazo. Então, se você plantar bosta, você vai colher bosta. Agora, para que a gente possa colher frutos, conseguir ter a nossa capacidade de decisão para beneficiar a nossa classe no curto prazo, a gente tem que criar um programa de médio e longo prazo, para a gente poder ter um norte sobre o que fazer. E quanto tempo demora? Nós não sabemos. E não temos como saber. A gente tem as nossas expectativas, as nossas análises de quanto tempo as contradições vão explodir. Eu chuto daqui a uns 15, 20 anos, acho que nós estaremos vivos para ver isso. Mas o que acontece é o seguinte, o vento da história, gente, ele passa. Independente da gente estar ou não organizado, independente da gente estar ou não pronto. As contradições vão apertar, elas vão aparecer. E vence quem está melhor organizado. A direita venceu porque em 2013, quando aquela mobilização tomou conta das ruas de forma difusa, confusa, com pautas moralistas gerais, a direita estava pronta e estava organizada, porque aquele foi o momento de assalto, aquele foi o momento da ofensiva. E por nós não estarmos organizados, estarmos despolitizados, porque a social-democracia nos prometeu o céu, o que nós tivemos foi o inferno. E nós estamos, várias pessoas deixaram de viver o inferno porque a lei antiterrorismo, vamos lembrar, não é do senhor Michel Temer, não é do senhor Bolsonaro, é da senhora Dilma Rousseff. Toda a concessão de agro, os tubarões da educação,
estão dominando a política desse país desde sempre, mas ganharam força porque houve coalizão, porque houve conciliação de classe. Então, para que a gente possa se assegurar que a nossa classe vai estar pronta, como diz o próprio Walter Benjamin, no momento de perigo, é preciso que a gente esteja organizado para, assim que esse vento da história, assim que esse tempo oportuno, assim que esse kairos passar diante de nós, que a gente possa agarrar essa oportunidade pelo cabelo. Porque a hora que a gente agarra, a gente não pode mais soltar. Os bolcheviques fizeram isso, os chineses fizeram isso, e todas as experiências que produziram dignidade para a humanidade estavam atentas e prontas. Não significa dizer que as dificuldades vão cessar, mas a gente vai estar numa nova etapa do nosso desenvolvimento enquanto classe e para a construção da Revolução Brasileira.